com a paz do Senhor Jesus. Tem como não se indignar com a injustiça de alguns? E desses alguns é os que realmente podem atingir você. Principalmente tratando da política, os injustos da política e os injustos religiosos, líderes religiosos. Aqueles que estão na liderança, aqueles que encabeçam uma ideia, uma doutrina, um ensinamento e conseguem arrebanhar pessoas após suas pregações, suas mediações e conseguem enganar a muitos. Tem como não se indignar com isso? Tem como não se indignar com um líder religioso, com um falso mediador e que ali consegue com suas pregações, sua simpatia, seu carisma e ali consegue arrebanhar sobre a sua igreja, seu segmento religioso dele, sua doutrina, pessoas e consegue tirar dessas pessoas, às vezes até tirar o que elas não têm. E se tirar de quem tem também é muito feio. Olha, tirar de quem não tem já é extremamente indigno. Mas tirar de quem tem também é indigno. E isso, nesse mundo que nós estamos vivendo, você não tem como não se indignar contra isso. Esse exemplo aqui, olha, aqui eu vi no G1, isso aqui, olha. Padre Robson movimentou sozinho 1,9 bilhão, usando 2 filiais da AFIP, diz Ministério Público. Esse padre é o que é responsável pela construção de uma mega igreja. Se o Ministério Público acusa ele de movimentar 1 bilhão e 900 milhões, certamente essa obra já deve ter investido muito mais que isso, ou o preço final dessa obra será muito mais que isso. E isso é o que o ministério acusa que foi movimentado, foi desviado. Tá tudo bem para você? Tá tudo tranquilo para você? Se provado que esse padre fez isso, as pessoas que achavam que quando ele está pregando é Deus falando, é Deus mediando através do pregador, Jesus fica fora. Porque desde quando o sujeito ele deixa de ser um anunciador de boas novas, o que é que o anunciador de boas novas ele faz? Ele anuncia aquilo que o pregador trouxe de novo para a humanidade. Então, Jesus, o pregador, o único mediador entre Deus e o homem, trouxe uma novidade de vida. E nós temos o dever de replicar isso. Quer dizer o quê? É dar notícia. Quem faz a notícia, na verdade, não é o anunciador, não é o jornalista, não é o carteiro que entrega uma notícia, uma correspondência. Quem traz é o autor da notícia. Jesus, por exemplo, é o autor da novidade de vida entre Deus e o homem. Então, Jesus é o único pregador entre Deus e o homem. Depois de Jesus, só tem lugar para o anunciador dessas boas novas, que é replicar aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. Por isso que Jesus diz: aquilo que meu pai ensinou é o que vos ensino. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, quando o sujeito ele deixa de ser esse anunciador para ser o pregador, aí sim ele toma o lugar do mediador Jesus. E quando toma o lugar do mediador Jesus, é nisso que dá. Paulo, no que dá então? Decepção, frustração para os seguidores dessas pessoas, porque eles fazem justamente aquilo que Jesus não mandou fazer. Construção de templo, construção de igrejas. Jesus mandou que fizesse isso? Não. Davi um dia disse assim para o profeta Natã: eu propus no meu coração construir uma casa para Deus, porque eu moro em um palácio, em uma casa de cedro. Aí o profeta Natã disse assim para Davi: boa é esta palavra, ó Davi, ó rei. Quando Natã vai para casa, na madrugada, Deus chama Natã na madrugada, o Deus verdadeiro que eu estou falando, viu?
para desmistificar o Deus verdadeiro que falava com Natã e o Deus enganador mentiroso que falava com Salomão. Há uma diferença muito grande, tá bom? Salomão diz que o Deus que mandou ele fazer o templo habita nas trevas. Procure lá em Livro de Reis que você vai encontrar essas mentiras, a mentira de Salomão. Que Deus habitava nas trevas e que mandou ele fazer o templo. E também deu ordem a Davi para fazer o templo. Deus, o verdadeiro, disse assim para Natã: vai lá, diz ao meu servo Davi que ele não fará casa para mim. Eu farei casa para ele. Olha só. Porque quando ele estiver dormindo, que é morrer, e ao lado dos seus pais, quer dizer, já sepultado, eu farei que saia das tuas entranhas que o reino dele será para sempre, sem fim. Esse edificará a casa para mim. E para ti, Davi, não dá para entender. Pô, como Deus iria construir casa para Davi? Como? Através de Jesus? Porque você vai saber que essa promessa não era para Salomão, mas essa promessa era para Davi, quando mataram Estevão, no apedrejamento de Estevão. Foi uma das coisas que pesou na morte de Estevão, foi ele falar essa verdade. Depois de ter dito que os filhos de Israel foram entregues a demônios, a anjos caídos, a legiões, quando fizeram ali um bezerro de ouro. Muitas igrejas, a maioria das igrejas, esconde essa verdade, porque quer permanecer na mentira. Muito bem, vamos lá. Quando Estevão foi apedrejado, antes de ser apedrejado, Estevão falou diretamente isso, que essa promessa que Deus fez para Davi foi a respeito de Jesus. Lembra quando Jesus diz assim: destruirei esse templo e construirei em 3 dias? Ele falava do seu próprio corpo, da sua morte e ressurreição. E lembra quando antes da sua partida ele diz: vou para o Pai preparar lugar, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês, não só para os discípulos, nem para mim que creio, só para mim que creio, não, também para Davi. Era o que Deus tinha dito a Natã. Não, Davi, fará casa, levantarei que seu reino será para sempre, e este fará uma casa para mim, e para ti, Davi. Como? A explicação está aí. É que a casa que Deus iria construir para Davi é essa que Jesus prometeu na eternidade. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, e onde esteja também lá estarei vós. Essa promessa de Jesus serve para os dias de Jesus, serve para todo aquele que creu nesses 2000 anos e também para aqueles que na antiga aliança creram de fato no Deus verdadeiro, não no falso Deus que enrolou os filhos de Israel durante alguns milhares de anos. Tá bom? Muito bem. Jesus mandou. Eu vou insistir um pouco nesse assunto aqui. Paulo, você está dizendo que aquele templo de Salomão foi feito debaixo da desobediência de Davi, que preparou o material, mesmo depois que Deus não disse para não fazer casa para ele? Sim. Aquele templo foi construído debaixo da desobediência de Davi e Salomão. E Salomão, quando foi consagrar o templo, mentiu para o povo, para os sacerdotes cegos, né? Que é os mesmos sacerdotes do mundo religioso que hoje puxa o saco de governo para se estar. É uma mão dupla. Né? É o dano que se recebe, entendeu? Sempre se alia a um governo para receber favores de governo, de Estado, e se manter ganhando e dando voto, pegando os seus seguidores, os dependentes religiosos de igrejas e tudo mais, e devolve em forma de voto para os políticos. Isso é assim que funciona. É esse mundo diabólico, é como diz, não é diferente daqueles puxa-sacos dos dias de Jesus, os sacerdotes religiosos puxa-saco de Herodes e também do governo de César. Puxa-saco de Pilatos, do governador. Não mudou. Isso até hoje. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Jesus não mandou fazer templo físico. Todo mundo sabe que os discípulos de Jesus criticavam a existência do templo físico. Pelo contrário, diziam que nós somos a morada do Altíssimo. Que Deus não habita em templos, casa feita por mãos de homens. E nem requer nada das mãos dos homens. Todo mundo sabe disso, mas finge não saber. Os governantes fingem não saber. Os líderes religiosos fingem não querer dizer. Os membros das igrejas fingem não saber disso. E dão para construir templos de suas igrejas, de suas denominações.
enriquecer o patrimônio de suas denominações e, consequentemente, enriquece os líderes, os fundadores e os donos. Por quê? Que de maneira precisa administrar. Eu conheci um pastor santo, muito santo, extremamente honesto, que há 10 anos atrás, aqui no Brasil, aqui na Zona Norte, ganhava 70 mil reais por mês. Bom negócio, não é? Há 10 anos atrás. Mas o pastor é muito honesto, é muito direito, ele é decente. É uma forma legal de tornar uma coisa imoral, deu para entender? É uma coisa assim de você... Por exemplo, o sujeito ele não é um economista. Não é um advogado de anos de trabalho. Não é um funcionário público de carreira que tenha anos de sua formação ali de carreira, trabalhando duro. Certo? Não é um empresário que gera emprego e renda para o país. Certo? E esse pobrezinho santinho, com uma só igreja, ele só tinha 2 igrejas. Com 2 igrejas ele já conseguia manter um salário de 70 mil reais. Eu peguei um discurso dele que ele disse assim, olha, eu encontrei um discurso dele assim, numa pregação dele, né? Na igreja dele. Eu fui nessa igreja. Eu encontrei com meu filho em Berlim. E eu falei, filho, tá na hora de você assumir uma igreja. E o filho dizia, não pai, primeiro eu quero correr o mundo, conhecer o mundo, depois eu abro a igreja. E parece que hoje já tem igreja dele. Você acha que os membros de uma igreja dessa tem como bancar os filhos, viajar pelo mundo, conhecer as capitais do mundo, as culturas que existem nos países, para depois garantir que vai ter, chegar aqui vai ter uma igreja totalmente montadinha, para também ter um salário bonitinho de 70 mil, que a gente sabe que igreja dá dinheiro, igreja, você não tem a ideia. Você não tem a ideia de como igreja dá lucro. Você não tem a ideia de como igreja é o melhor negócio do mundo. É tão bom ter igreja, é tão bom ser líder de igreja, é tão bom. Tem também, existe aqueles que... Existe aqueles, olha, tipo assim, existe aquele empresário que se o pai é rico, milionário, se fundar 10 empresas para ele, ele quebra as 10. Questão de capacidade. Assim também existe pastores. Existe pastores que não têm capacidade de gerir a empresa religiosa dele, e ele realmente vai ficar o tempo todo ali, ó, na praia, o tempo inteiro ali na praia. Mas se ele for um sujeito inteligente, experimentado, empreendedor, ele vai tocar a empresa religiosa dele muito bem. E qualquer igreja com 1000 pessoas para cima é de um lucro, você não tem ideia. Só depende. Olha, eu como pastor de uma igreja, eu acredito que em evangelização, assim, levando pessoas direto para famílias inteiras, talvez umas 500 pessoas, talvez. Eu fiquei da mesma denominação, 11 ou 12 igrejas. Eu sei o que é. Eu sei que é um bom negócio. Eu sei que dá lucro. Eu sei que tudo que você fabrica ali de ideias e pensamento dá lucro. Dá lucro em criação de apostilas, aulas que você cria para repetir as mesmas doutrinas. Você lucra de 2 lados. A instituição lucra pela compra do material, pela compra em seminários. Ele lucra com o almoço, ele lucra com a janta, com o refrigerante, com o livro que vende, o CD que vende, ele lucra com a taxa de inscrição, ele lucra com tudo. Igreja é a melhor forma de se ganhar dinheiro no mundo. Há anos atrás, eu recebi uma proposta de uma igreja e eu disse, não quero. Não quero. E eu disse não queria, não era porque eu não podia trabalhar, que eu tinha problemas de saúde sérios. Não! Isso eu tinha consciência que não podia. Eu só estou dizendo porque a oferta foi feita. Você está entendendo? E eu não poderia aceitar tamanha crueldade com a verdade do Senhor Jesus. De viver um evangelho a troco de dinheiro, de salário de evangelho. E eu costumo dizer que aquele que lucra com a causa que defende, ele é mercenário. Qualquer lucro que se tem com a causa que você defende, você é um mercenário. Então a igreja dá lucro.
Se a igreja cresce, ela vai fazer de tudo. Ela vai ter bancas de advogado que vai tentar fugir de impostos, vai sonegar o máximo que puder de impostos, para quando entrar o governo, que ela tem acesso àquele governo, aí conseguir a isenção do imposto. É o que nós temos presente aqui no Brasil agora, nesse exato momento aí. Nesse exato momento aí, nós temos aí um casamento perfeito. Casamento pervertido entre religião e Estado. Você, de um lado, você duas hastes assim, ó. De um lado, você me sustenta com votos e apoio espiritual e moral. E de um outro lado, eu faço de tudo para dar os melhores cargos no governo, a gente de sua igreja, de sua religião. E também eu vou lutar para os teus impostos que você está devendo, que está tudo atrasado. Eu vou fazer de tudo para anular. Então deixa eu conseguir isso no Congresso. Vamos tentar eleger máximo de deputados e senadores para a tua igreja, esses impostos que você não vem pagando há 10, 15 anos, você nunca mais pague. E também não pague daqui pra frente. A gente vai tentar uma medida provisória aí, uma PEC, alguma coisa aí, para isentar as igrejas de tudo quanto é imposto. É uma coisa gloriosa. Eu fico assim imaginando. Se esses palestrantes, esses megas empreendedores, que é bons, eles são bons, são empresários de ponta. Imagine um empresário de ponta que é empreendedor, homem de cálculo e de visão certa, se eles quisessem explorar a fé das pessoas. Eu imagino o Paulo Guedes abrindo uma igreja. Eu imagino o Paulo Guedes abrindo uma igreja. Talvez nem tanto, porque o Paulo Guedes pegou, como diz alguns cientistas econômicos, né? Paulo Guedes não é tão inteligente assim, só ficou rico porque pegou a hora certa no momento certo em que o Brasil se ferrava e alguns economistas aproveitavam esse momento e conseguiram se enriquecer. E diz que a pessoa não é tão capacitada assim. Isso é que alguns críticos dizem, né? Que não é tão capacitado assim. Mas tem muitos economistas do Brasil que são bons. Imagine o Armínio Fragas abrir uma igreja e se intitular pastor e pegar, aqui, ó, estamos aqui 100 mil, pastor, me unge aqui, vai lá, derrama aqui um óleo de dendê na minha cabeça aqui, põe as mãos e me torna eu pastor. E investe numa igreja. Imagine um Armínio Fraga com 10 anos de uma igreja, dominando a igreja. O que esse cara não troca? Por isso que a Universal é rica, gente. Por isso que a Universal é multimilionária com dinheiro de pobre. Porque o Edir Macedo é um gênio. Olha, o Edir Macedo, ele é um gênio. O Malafaia, ele é um gênio. São empresários que talvez, se não fosse com igreja, esses caras seriam ricos fazendo outras coisas. Infelizmente, tenderam para lesar a fé das pessoas. Porque eles conseguem tirar dessas pessoas aquilo que Jesus proibiu. Jesus disse assim: quando quiserdes dar alguma coisa para mim, dê a esses pequeninos. Dê a esses pequeninos. Que aos necessitados. Aí as pessoas vão lá e doam dinheiros, bens, para tornar aquela igreja mais rica. E os líderes daquelas igrejas ricos. No caso aqui dessa acusação, por exemplo, que o Ministério Público faz, do padre Robson, por exemplo, é até de se entender. É até de se entender da seguinte forma. Vamos raciocinar comigo aqui. A Igreja Católica, ela tem o Vaticano, correto? Aí ela tem as dioceses nos estados e nas cidades médias que dominam as cidades pequenas, certo? Aí ele passa a ser administrador de uma coisa que a igreja diz assim, olha, é ele que tem a média, é ele que tem o carisma, é ele que tem esse rebanho inteiro atrás dele, então deixa com ele. Aí ele diz, opa, então esse dinheiro aqui não passa pela diocese, esse dinheiro aqui não passa pelo Vaticano. Aí é de se entender porque a igreja tomou de 1-0, se caso comprovado desse padre, a igreja tomou de 1-0 desse padre. Isso explica
Como que um padre consegue movimentar 1,9 bilhão de dinheiro de uma igreja, debaixo da barba do Vaticano, debaixo da barba dos bispos, dos cardeais? Como? Como? É simples. Inclusive, isso é bom para vocês aí, olha, vou dar uma dica para vocês aí, que tem os ícones religiosos aí nas suas igrejas, deixa a contabilidade com eles, que eles cuidam direitinho, tá bom? Pode deixar, deixa com os ícones, os ídolos que vocês criam, que vocês precisam desses ídolos, desses ídolos. Por causa do rebanho, o rebanho precisa de ídolo, de bezerros de ouro. Eles precisam para seguir, dar-me um Deus visível para que me guie pelo caminho. Então eles precisam de padre, de pai de santo, de médio, eles precisam de pastores, eles precisam de mediadores. Nada melhor do que um mediador cantor. Já pensou? Mediador, cantor e palhaço. Tem uma igreja aí que o pastor é um show de bola. É um stand-up de primeira. Dá de 10-0 em muitos humoristas brasileiros. A igreja do camarada tá bombando. É isso. São bons empresários que sabem fazer a coisa certa, no momento certo, com gente que não deveria dar um centavo para eles. Que são pessoas humildes. São pessoas de boa fé. E essas pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e um povo fraco, um povo que não entende, um povo que não quer reconhecer Jesus como seu único mediador e pastor de sua vida, aí termina abrindo o bolso, uns dá o que não tem e outros dá o que não deveriam dar. Que se for seguir a Jesus, imagine um sujeito vai dar 100 mil reais. O cara é rico, milionário, tal. Então, o que é 100 mil reais para um milionário? Não é nada. O que é dar 1 milhão de reais para um bilionário? Não é nada. Paulo, você está dizendo que um bilionário pode dar 1 milhão de reais? Claro que pode. E isso já foi implantado na cabeça dele lá no berço, quando ele nasce, o pai e a mãe já botam na cabeça que a igreja ali, a igreja de Deus, e papai do céu está na igreja, nós temos que buscar papai do céu na igreja, que Deus fala através do pregador, do pastor, do padre, do pai de santo. Então ele cresce, nasce, mesmo ele sendo inteligente e ele ficando bilionário, ele já está doutrinado desde criança no berço lá. Ele não vai reconhecer Jesus na vida dele nunca. Ele vai estar sempre buscando Jesus lá. Na igreja do padre Robson, do pastor fulano, pastora Flor de Lis, pastor Everaldo. Ele é assim que funciona, gente. É desse jeito que funciona. Só teria isso como evitar se a verdade vos libertar. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sendo uma vez livre, não dá um centavo para a igreja. Dá para o necessitado. Dá para as pessoas. Divide. Quer dividir, divide o que você tem. Olha, eu frequentei uma igreja que em seminários o líder dizia assim, isso nas aulas de vício mental dele, dizia assim, por exemplo, um dos nossos aqui, num período aí de aniversário aqui da igreja, deu um crucifixo. Era uma das aulas em que ele criticava muito, ele batia na mãe católica, né? Porque o único jeito de uma igreja evangélica crescer mesmo, de verdade, é bater na mãe. É incrível isso. Não tem uma igreja que não bate nas irmãs ou na mãe que o gerou, não cresce. Você sabia disso? Olha, igreja que não bate, pastor, pregador, mediador, que nos cultos, nas pregações, que ele não bate, ou na mãe, ou nas irmãs, que tem o mesmo DNA, não cresce. Ou você acha que igrejas são formadas de gente que nunca ouviu falar de Deus? Não. São pessoas que saem da igreja, primeiro, a origem é mãe católica, saem do catolicismo, porque foram ali, estão sendo sediadas pelas filhas, que são as evangélicas, até convencer ela de que a mãe é ruim, mas as filhas são boas. E no fim, é a mesma coisa, porque um relógio não trabalha só com a carcaça. Tem todo ali um mecanismo ali, cada um tem sua função e utilidade, mas o mecanismo é um só, o plano é um só, é da hora, pronto. Qual é a função do relógio? Da hora, pronto.
Qual é a função das igrejas na terra? Fazer seguidores após ela e seus líderes. Acabou. É isso aí. É um relógio que funciona, cada um fazendo a sua parte, que dá hora certinha. Se as pessoas acreditarem que Jesus é o único mediador entre Deus e elas se libertam. Elas entenderão que Jesus disse lá, sai dela, povo meu. É sai do sistema. Sai desse mecanismo. Sai dessa cilada. Porque Jesus pode habitar na tua vida a hora que você quiser, sem a sua igreja, sem o seu pastor se passando por mediador entre Deus e você. Por isso que Jesus disse, nos últimos dias, quando alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, dentro da casa. Engraçado, né? Eis que o Cristo está ali, no deserto, não vá atrás. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Cristo é ungido. Se só Jesus é o ungido de Deus, quem são esses ungidos dessas igrejas? Onde é que eles entram nesse cenário? Você não sacou ainda? Ah, ungiu Davi. É ungiu Davi para ser pastor de ovelha mesmo. Não pastor. Não, desculpa. Ungiu Davi para ser presidente de Israel. Para ser governante, rei de Israel. Não do Brasil. Não da sua casa, da sua mulher, dos seus filhos, da sua vida. Aí eles vão buscar lá essas unções lá da antiga aliança, e de muito desses que desagradou a Deus, fez coisa que desagradou a Deus, vão buscar aí, ficam atrás dessas pessoas aí, vai encontrar e bater de frente com Malafaia, vai encontrar o paredão Malafaia, vai encontrar o paredão Padre Robson, vai encontrar o Marcos Feliciano, vai encontrar e a maioria desses profetas do Bolsonaro, viu? A maioria desses profetas do Bolsonaro. Esse honestíssimo que tá aí, tentando destruir a Lava Jato aí, que se elegeu enganando a gente, prometendo ajudar a combater a criminalidade no Brasil, tá aí, ó. Tá aí. Se negando a negar de onde vem essa dinheirama pros filhos, pras ex-esposas, pra esposa, enganando todo mundo. Conseguiu me enganar, hein, rapaz? Parabéns, hein? Isso é bom, viu? E aí engana muita gente, vai enganando, e por trás dele aí tá uma casta religiosa. Uma casta religiosa bancando essa faceta que tá aí. Esse falso que tá aí. Eu disse e repito. Só tem uma chance só o Poder Judiciário irá libertar o Brasil das garras desses chacais que estão aí. E se o Poder Judiciário não tiver o apoio da nação, do povo, para fazer justiça justa, nós estaremos perdidos. Se a nação brasileira não abraçar o poder judiciário para fazer justiça justa, nós estaremos perdidos. Tá bom? Fica atrás de corruptos, de criminosos. Não escolhe o lado bom do país, que ainda, é como disse alguém, né, na Alemanha, né, ainda temos juízes na Alemanha. Esses juízes no Brasil precisam ser abraçados pela população, enquanto antes. Porque se a população seguir esses loucos como Lula e Bolsonaro e outros mentirosos que tem por aí, eles vêm criando lei e sancionando, como o Bolsonaro fez isso aí, para destruir o poder dos juízes, para perseguir juízes. Para perseguir juízes e desembargadores. Se a população brasileira não se atentar para o que está acontecendo, por isso esse desespero deles em querer destruir a Lava Jato, o Bolsonaro e a sua turma querem destruir de qualquer jeito a Lava Jato. Querem impunidade, querem a injustiça imperando por esse meio maligno que infelizmente se tornou a política brasileira. Então o povo estão elegendo essa turma, a nação brasileira estão elegendo essa turma, que estão tentando intimidar juízes, promotores, delegados
e desembargadores. Eles estão fazendo de tudo para intimidar essas pessoas, cujas nossas vidas estão nas mãos do Poder Judiciário, que pode nos libertar disso neste país. Mas isso é outro assunto, eu não gosto, olha, nos meus vídeos, assim, que eu falo, eu não gosto de falar de política, eu gosto de falar sobre religião. Mas eu estou por aqui, com essa cambada de líderes religiosos e políticos, comungando junto, festejando junto a criminalidade e a sem vergonhice. Com a paz do Senhor Jesus a todos.